Quando o Tacla Duran mostrou as provas contra o Sérgio Moro, muitas delas envolvendo aí o Deltan Dallagnol e a Rosângela Moro, estamos falando aí de 3 pessoas que têm foro privilegiado. Então, para evitar qualquer tipo de problema, o senhor Eduardo Apio mandou o caso diretamente para o Supremo Tribunal Federal para que o ministro Lewandowski, que é o relator, olha quem é o relator, é justo o Lewandowski. Sabe o que vai ser o melhor? Que o Lewandowski vai sair, ele antecipou a aposentadoria dele agora para abril. E aí o Lula vai indicar o Zanin para o STF. Agora você imagina o Zanin sendo o relator de um caso, de uma investigação de venda de sentenças contra o Sérgio Moro. Mas olha, a coisa vai ficar muito, mas muito feia para o senhor Sérgio Moro, para a senhora Rosângela Moro e para o senhor Deltan Dallagnol. Eles que se cuidem, porque agora o jogo virou. Agora o juiz ladrão virou acusador. E o advogado de quem foi perseguido pode vir a ser o juiz do caso. A coisa vai ficar feia, viu? Pois é, o Eduardo Apio mandou para o Lewandowski. Pode ser que o Lewandowski diga, olha, o Sérgio Moro, a Rosângela Moro e o Deltan Dallagnol envolvidos nisso aí têm foro privilegiado hoje, mas eles não tinham foro privilegiado quando cometeram o caso. Então, pode continuar na primeira instância. Pode ser? Pode. Mas pode ser que o caso fique no STF mesmo, porque eles têm foro privilegiado, até porque diligências terão de ser feitas contra os acusados aí. Eu vou te dar mais detalhe. Antes eu peço que você se inscreva no canal. Eu vou selecionar aqui alguns documentos que foram mostrados pelo Tacla Duran como provas contra procuradores da Lava Jato e contra o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Alguns eu mostrei no... Quem me segue no Twitter, eu tô mostrando lá no Twitter, mostrei alguns documentos antes, mostrei alguns aqui num vídeo anterior, mas alguns ainda não tinham sido mostrados. Eu vou falar, o Tacla Duran disponibilizou quase todos os documentos à CPMI da JBS em 2018. Então os documentos estão online. Algumas pessoas falaram, nossa, Thiago, você conseguiu o documento, só você tem, os bolsonaristas ficaram... Gente, tá... Se foi disponibilizado, é público. É difícil achar? Mas você consegue achar, pô. É só dá um Google, documentos do Tacla Duran, põe lá e você vai achar. Os documentos todos, são 234 documentos diferentes. Tá, um deles, e ele mostrou tudo, viu? Ele mostrou tudo. Um deles é isso aqui, ó, que é uma das provas. No dia 4 de dezembro de 2017, esse é o que diz o documento aqui, viu? No dia 4 de dezembro de 2017, a Lava Jato tinha tentado citar o Tacla Duran, mas ele estava na Espanha. Por que ele foi para a Espanha? Porque ele foi extorquido, pediram 5 milhões de dólares de propina, ele contou a história. Ele pagou a primeira parte da propina e se refugiou na Espanha. O que ele refugiou? O que ele pensou? Eu vou ficar aqui no Brasil, eu sou otário. Esses caras vão me prender, ou eu vou ter que pagar 5 milhões de dólares para um negócio que eu não fiz. Mais 5 milhões de multa, quer dizer, eu vou perder 10 milhões de dólares nessa aí e ainda vou ficar em regime semiaberto. E perder o réu primário para um conluio aí desses vagabundos? Nananina não, mas não mesmo. Por acaso ele tinha dupla nacionalidade. Então ele conseguiu ir para a Espanha, ele se refugiou lá. O Sérgio Moro decretou a prisão dele. E tentou citá-lo, aí teve o que aconteceu. Ele acabou preso, ele foi preso, ficou 2 meses preso. Aí ele entrou com um processo na Interpol e falou, peraí, com a defesa dele na Interpol, e falou, ó, tem isso, isso e isso, documentos que ele também mostrou para o Eduardo Apio, e eu fui absolvido na Interpol. A Interpol o absolveu. Um dos documentos que ele mostrou foi o seguinte, ele diz aqui, no dia 4 de 12 de 2017, 5 dias depois da tentativa frustrada de citação, tentaram citá-lo lá na Espanha, Rodrigo Tacla Duran compareceu perante um juiz espanhol para prestar esclarecimentos pedidos pelo Ministério Público do Paraná através de uma outra rogatória, com data de 14 de 9 de 2017. Ou seja, emitida 4 dias antes daquela com o endereço errado. Ou seja, a Lava Jato tentou citá-lo no endereço, tentou mandar para ele citar na justiça, é você avisar a pessoa, ó, vai ter que depor. Tentou convocá-lo ali para o depoimento no endereço, não foi. Aí mandaram para ele a citação no endereço certo dias antes. Aí ele falou, ó, fui lá no horário. Aí ele foi lá no horário, os procuradores da Lava Jato disseram que estariam presentes na audiência. Aí ele mostra um documento dos procuradores dizendo, estaremos lá. Porém não compareceram e nem justificaram a ausência, o que levou o juiz, Sérgio Moro,
a decidir pelo indeferimento. Ou seja, ele tentou depor para mostrar as provas contra o Sérgio Moro para o próprio Sérgio Moro. O seu padrinho de casamento me ferrou aqui, só que os procuradores não foram. Aí o que aconteceu? Ele não podia depor. Ele ia depor lá para os juízes espanhóis, aquilo ia para o processo do Sérgio Moro, aquilo seria mandado para o Brasil. Aí não foi. Então ele não conseguiu fazer aquilo, estaria na justiça de 2 países, essa delação. Ele não conseguiu porque os procuradores da Lava Jato que convocaram não foram. Por que não foram? Porque dias antes, o Tacla Duran foi depor na CPI da JBS, que tá o vídeo aqui no Plantão Brasil, quem quiser, tá um vídeo de 2 dias atrás, o depoimento, boa parte do depoimento dele, o principal a gente cortou, ele fez o corte aqui e deixou, o depoimento dele tem 4 horas, tem 40 minutos no Plantão Brasil, que é o principal, tá? Aí a Lava Jato fez o quê? Essa é uma das provas, a Lava Jato simplesmente falou, não vamos, porque esse cara vai começar a acusar o Moro, e isso vai valer na justiça brasileira. Se a Lava Jato fosse ali, a acusação do Tacla Duran feita hoje teria sido feita oficialmente em 2017. Isso já teria tramitado. O Sérgio Moro já está bem ferrado hoje. Talvez para eles fosse menos pior na época, talvez, não sabemos, porque na época toda a grande mídia estava com a Lava Jato e com o Moro e tinha um punitivismo enorme. Você vê quanta gente aí que até fez o L, na época estava todos aí, com o juiz Sérgio Moro, com a Lava Jato, todos eles. Então, na época talvez fosse melhor para eles, porque eles iam tentar abafar isso mesmo com depoimento. Não fizeram? Tentaram abafar de outra maneira? Tentaram prender o Tacla Duran? Apostaram que eles eram maiores do que a lei? O que aconteceu? O Tacla Duran já tinha ganho na Interpol, ficou na Espanha, não conseguiram prender o Tacla Duran, o Sérgio Moro tentou trocá-lo, fazer todo tipo de acordo com o governo espanhol, não conseguiu. O Lewandowski, no dia do depoimento do Tacla Duran, quer dizer, ontem, isso foi ontem, na verdade, a decisão. O Lewandowski, ministro da STF, que é o relator do caso, ou seja, quando o Tacla Duran depor qualquer coisa no STF, é Lewandowski, não é qualquer outro não. Não é Fachin, não é um Fux, um desses lavajatistas aí, não. É o Lewandowski. Então, prepara. O Lewandowski anulou todos os procedimentos contra o Tacla Duran. Então, hoje, ele é um cidadão que não tem nem investigação mais contra ele. Tá tudo anulado. Porque o Lewandowski entendeu que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão. Aí o Tacla Duran mostrou esse documento e falou, tá vendo? Eu teria falado tudo isso que estou falando aqui, a justiça brasileira, eu teria dito antes. Não poderia, ele falou só na CPI, que não é na justiça. A CPI manda para o Ministério Público que arquiva. É isso que acontece, o Ministério Público vai lá e arquiva. Aí quando é de amigos deles. Aí o que acontece? Ele mostrou esse documento que eu mostrei aqui outro dia, que é esse comprovante de que ele... Hoje eu mostrei esse documento, né? Desse comprovante de que ele pagou $612 mil para o advogado Marlos Arnes. E aí, se você der um Google assim mais rapidamente, pelo Marlos Arnes, você vai ver que ele era o rei das delações premiadas. Vou te mostrar algumas matérias aqui sobre o senhor Marlos Arnes, que é o advogado que o Zuculotto mandou o Tacla Duran contratar. Advogado que criticava delações, destaca-se a orientá-las. Aí você coloca aqui, ó, quem é o advogado de Eduardo Cunha, Marlos Arnes. Aí aqui, ó, Eduardo Cunha contrata Marlos Arnes, advogado de delatores. Todos os delatores da Lava Jato que estavam ferrados e queriam ser soltos contratavam Marlos Arnes. O que aconteceu com o Eduardo Cunha? O Sérgio Moro não foi atrás da esposa dele, o Eduardo Cunha ficou um tempinho preso, foi solto, o Sérgio Moro jamais foi atrás da filha dele, jamais bloqueou as contas da filha dele e da esposa dele. E sabe-se, é provado e comprovado por A mais B que boa parte, se não quase toda a propina para o Eduardo Cunha estava nas contas da esposa e da filha e que elas não apenas sabiam, como usufruíam e ajudavam a administrar aquilo tudo. Contratou o Marlos Arnes, todos soltos. E aí você vê, tem todos os indícios de que realmente o senhor Marlos Arnes era advogado dos delatores, ou seja, o que mostrou o Tacla Duran hoje para o juiz, que será mostrado agora para o ministro Ricardo Lewandowski. Eu vou te mostrar um trecho da conversa. Quem foi lá no meu Twitter viu esse trecho da conversa. Foi isso aqui, ó. Além do resto da conversa que não temos aqui. O Zuculotto, padrinho de casamento do Sérgio Moro, falando com ele, falando, olha, vou encontrar com a pessoa por esses dias para melhorar isso com o Dedê. Quem é Dedê? Deltan Dallagnol. O Tacla Duran fala no depoimento. Dedê só pode ser o Deltan Dallagnol. Tem foro privilegiado. Aí o Tacla Duran diz, estão me pedindo $15 milhões. Aí o Zuculotto, na conversa seguinte, eu mostrei aqui no outro vídeo, quem quiser tá lá no meu Twitter e no Instagram também, ele diz,
a ideia seria diminuir para 1/3 do pedido, você paga mais 1/3 de honorários para poder resolver isso. É o que eu falei, 5 milhões para ele, 5 milhões para a justiça e 5 milhões para propina. É isso. Aí, mas eu pago para você os honorários? Não poderia, porque o Zucculoto era sócio da esposa do juiz e padrinho de casamento do juiz. Então, para não pegar mal, para a grande mídia não falar nada, pague para o Marlos Arnes. Ele é apenas sócio da Rosângela Moro, envolvido com ela no escândalo das APAES. A família do Marlos Arnes, tem um ex-senador, Flávio Arnes, é uma família muito poderosa. O escândalo das APAES era que, a acusação era que se pegava, as APAES são financiadas com dinheiro público, tá? Então é para crianças deficientes. Mas as APAES lá no Paraná, como eles não precisam prestar contas do dinheiro público, financiavam escolas particulares que não tinham crianças deficientes, financiavam clubes onde gente rica ia se encontrar e não tinha criança deficiente, não tinha nada, tudo financiado com dinheiro da APAE. Gabriela Hart, calma, já eu falo mais da Gabriela Hart. Peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!